Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre a síndrome do ovário policístico. Vou te falar aqui no vídeo o que pode ajudar a tratar, quais são os tratamentos caseiros, os alimentos que ajudam, os alimentos que atrapalham. Será que o ovário policístico realmente engorda? Como emagrecer se você tem síndrome do ovário policístico? Fica comigo até o final que você vai adorar esse vídeo. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, aqui tem vídeo novo todos os dias e você não vai querer perder. Se você conhece alguém que tem ovário policístico, sua mãe, sua irmã, sua prima, sua filha, compartilha esse vídeo, vamos ajudar o maior número de pessoas possível, que é esse que eu quero aqui com o canal. Gente, a síndrome dos ovários policísticos, na verdade, é um nome meio autoexplicativo. É um problema que acomete, né, algumas mulheres. E essas mulheres têm microcistos no ovário, cistos muito pequenos. O que são cistos? São como se fossem bolinhas, bolsinhas, que podem ter ar ou líquido dentro delas. E muitos cistos no ovário das mulheres, o que vai mudar a produção de alguns hormônios femininos, vai estimular a produção de outros hormônios, eu vou falar mais disso pra você, e pode ter alguns achados bem diferentes do que a grande maioria das mulheres. Normalmente, o que acontece quando as mulheres têm policistos nos seus ovários, muitos cistos, é que tem uma certa desregulação na secreção de estrogênio, progesterona e testosterona. As mulheres produzem testosterona normalmente, mas em níveis muito pequenos. E as mulheres que têm síndrome do ovário policístico, já foi visto que elas produzem testosterona muito mais do que as mulheres normais. Aí você deveria pensar, poxa, isso é bom porque vai me fazer ficar magrinha. Só que isso não acontece, na verdade, o que acontece é o oposto. Também é encontrado que grande parte das mulheres que têm síndrome do ovário policístico tem uma grande resistência à insulina. Eu vou falar mais disso para você e te explicar daqui a pouco. E muitas delas têm o IMC aumentado, ou seja, a relação de peso para altura aumentado, tão mais acima do peso do que as outras mulheres que não têm ovário policístico. Vou te explicar agora mais um pouquinho de o que esse ovário policístico pode causar nas mulheres. Então, o que o ovário policístico pode trazer para as mulheres? Pelo aumento da testosterona, os sintomas associados realmente ao aumento da testosterona, como acne de difícil controle, muitas vezes o aparecimento de mais pelos no corpo e os pelos mais escuros e mais grossos, como se fossem pelos masculinos mesmo, até mesmo na face. Algumas mulheres desenvolvem algum tipo de calvície ou mais dificuldade em manter o cabelo mais brilhoso, mais nutrido, e principalmente aqui na parte da frente da cabeça. Sem contar que muitas delas ficam acima do peso, com maior percentual de gordura corporal e com isso alguns fatores de risco associados. Tem maior fator de risco para ter diabetes tipo 2, pressão alta, câncer do endométrio e doença cardíaca. Outro achado bem importante é que a grande maioria das mulheres que tem ovário policístico tem a insulina aumentada. Quando a gente dosa a insulina no sangue, a gente vê que a quantidade de insulina no sangue é maior do que as mulheres que não têm ovário policístico. Por que isso acontece, né? Você pode estar se perguntando. Porque o organismo da mulher que tem ovário policístico fica mais resistente à insulina dela. Então, o pâncreas acaba tendo que produzir mais insulina para ele exercer aquele papel de regular a glicose, de pegar a glicose que está no plasma e botar para dentro das células para ela conseguir exercer esse papel tão importante. Então, a quantidade de insulina é maior e a resistência à insulina existe. Então, junto com isso também, os efeitos relacionados, como muito acúmulo de gordura abdominal, ganho de peso. Então, essa é uma questão que precisa ser muito tratada nas mulheres que têm ovário policístico, e a alimentação é super importante, além da atividade física. A atividade física, se a mulher não tiver nenhuma contraindicação, sempre é muito indicada. Ah, Patrícia, não consigo ter grana para academia. De repente, você pode começar com uma caminhada, você pode começar, enfim, fazendo algum tipo de exercício em casa, estacionando o carro mais longe, caminhando mais. Se você tiver disponibilidade de consultar um profissional da área de educação física, é interessante, porque ele pode, de repente, passar alguma coisa específica para você, mas, de qualquer forma, mexer o seu corpo é muito importante para que você consiga melhorar essa sua sensibilização à insulina. Então, basicamente, o que você deve e o que você não deve consumir se você tem ovário policístico. O que você não deve consumir, como você já deve ter imaginado pelo que eu falei, são carboidratos muito refinados. Então, açúcar, com certeza, você deve evitar o máximo possível, se possível, eliminar da sua alimentação. Carboidrato muito refinado, então, arroz branco, pão branco, macarrão branco,
Tudo isso que vai fazer com que você tenha maior secreção ainda de insulina do que você já tem. A gente tem que tentar consumir alimentos que mexam menos com a sua insulina. Se você conseguir seguir uma dieta low carb, pode ser que seja interessante se você não tiver nenhuma outra contraindicação, porque a dieta low carb normalmente regula essa sua secreção de insulina, melhora a sensibilização. Então, se você não tiver contraindicação e for do seu agrado, você conseguir incorporar essas mudanças para sua vida, a dieta low carb talvez seja interessante para você. Mas, de qualquer forma, mesmo que você não faça uma low carb, procura priorizar os alimentos que sejam boas fontes de carboidrato. Então, os carboidratos que vêm das leguminosas, os feijões, o grão de bico, a lentilha, são boas fontes dos vegetais, né? De qualquer forma, da cenoura, da beterraba, da abóbora, você pode buscar os carboidratos mais dessas fontes. E aí, claro, todos os legumes, as verduras, que são mais interessantes, boas fontes de proteína, proteína magra, e se você conseguir fontes mais anti-inflamatórias, é mais interessante. Então, os peixes são ótimas opções, o salmão, a sardinha, o atum, são boas opções para você introduzir na sua alimentação. As proteínas vegetais também são mais interessantes, a própria proteína de soja, a proteína das leguminosas, como eu já falei, a proteína do ovo é mais interessante. Evitar consumir tanta carne vermelha, porque a digestão dela é pior, ela é mais pró-inflamatória, então nesse caso pode piorar também para você um pouquinho. Eu sei que muitas mulheres que têm síndrome do ovário policístico têm muita circunferência abdominal, estão acima do peso e ficam se perguntando, e com relação às gorduras, eu devo consumir, não devo consumir? Boas fontes de gordura são indicadas sim, principalmente se você está controlando os carboidratos, como eu te falei. Então, você pode acrescentar abacate, nozes, oleaginosas de uma maneira geral, castanha, nozes, pistaches, são boas opções. E o azeite de oliva extra virgem, além dessas gorduras boas dos peixes, como eu já te falei também, ou até mesmo usar um suplemento de ômega 3, caso você não tenha nenhum tipo de contraindicação, porque o ômega 3 é anti-inflamatório e pode te ajudar bastante a melhorar essa questão no seu organismo. Outra coisa que as pessoas me falam, Patrícia, tem algum chá que eu possa tomar para me ajudar a regularizar essa questão do síndrome do ovário policístico? A canela é muito interessante porque ela está intimamente ligada ao metabolismo da insulina, e o chá de camomila também está muito relacionado à questão do pâncreas, da preservação do pâncreas, da secreção de insulina. Então, de repente, você fazer um chazinho de camomila com canela pode ser interessante para você tomar antes das refeições, umas 2 vezes por dia. Não vai tomar isso pro resto da vida, é claro, pode ser que uma semana você tome um chá de canela, aí você passa uma semana sem tomar nada, toma um chá de camomila. A gente não deve sempre tomar os mesmos chás durante o resto da vida, uma grande quantidade, porque isso pode ser, tudo que é bom em excesso faz mal. Então, pode ser que você possa perder um pouco essa sensibilização por ter tanta exposição a esses compostos, ou pode até mesmo sobrecarregar o seu fígado, eu sempre falo pra vocês. Mas, eventualmente, você pode tomar um chá de camomila com canela, numa outra semana você não toma nada, depois você toma um chá de canela, depois só o chá de camomila, vai tentando, porque especificamente esses dois condimentos, né, a erva da camomila e a canela, são muito interessantes para sensibilização da insulina e para proteção do pâncreas, que no seu caso pode te ajudar bastante. Como a sua alimentação deve priorizar o bom controle da glicemia, essa questão da insulina ficar mais sensível, faz todo sentido se você pensar em assistir os vídeos sobre diabetes ou sobre alimentação para diabetes. Eu tenho algumas receitas interessantes, tem uma playlist de diabetes, talvez seja interessante para você entender mais a lógica. Uma dieta low carb poderia ser mais interessante, eu também tenho vídeo sobre isso aqui no canal. Eu vou deixar aqui embaixo para você na descrição a lista que eu tenho com esses vídeos que são de diabetes em alguns casos, mas podem te ajudar porque o mecanismo acaba sendo o mesmo para sensibilizar a insulina, com menos carboidrato, podem te ajudar. Eu tenho uma lista aqui no canal com várias receitas para diabéticos, chás, sucos, vitaminas, que durante a confecção dos pratos eu explico por que eu estou usando aqueles alimentos ou condimentos, e isso pode te ajudar muito também para você entender em como variar a sua alimentação. Eu sei que às vezes pode ser um pouco difícil, a gente acaba comendo sempre a mesma coisa, então assiste esses vídeos que eu acho que vão te ajudar com certeza com relação a essa questão de variedade, de entender melhor como tratar esse problema. E você, agora conta pra mim aqui embaixo, você tem ovário policístico? O que você faz para tentar controlar? Como é a sua alimentação? Você tem alguma receita para compartilhar com a gente? Com o que você mais sofre no dia a dia? Me conta aqui que eu vou adorar saber. Se você conhece alguém que vai se beneficiar com esse vídeo, compartilhe, vamos ampliar a nossa rede do bem. Deixa sua curtida no vídeo porque isso me ajuda bastante. E se você não for por aqui, não perde mais tempo. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho, tem um vídeo novo todos os dias de diferentes condições de saúde, receitas, os benefícios dos alimentos. Você não vai querer perder. Até a próxima, tchau, tchau!